baixo. Agora, a gente vai chamar o pessoal da Duratex, o Thiago Crivellari. Está no primeiro evento presencial, gente, ó, né? Pós-pandemia. Estou emocionado, gente. Super animado, né, Thiago? Demais. Conversamos várias vezes já. Então, assim, a Duratex é nossa parceira. Pronto. A Duratex aí é uma das mais novas parceiras, já está trabalhando mais ou menos há 1 ano e meio com eles. E, assim, está sendo um sucesso, né? Uma marca super forte no mercado, né? A marca líder de mercado. Acredito que a maioria de vocês já tenha trabalhado com algum material deles. E o Thiago veio trazer muita informação bacana de produção, como que funciona. E a Liliane também está aqui para trazer um pouquinho sobre coleção Olhares, a coleção nova, tá bom? Então, espero que seja bem proveitoso. E aí, no final também, a gente abre para perguntas. Beleza? Obrigada. Valeu, Thiago. Obrigado a você. Pessoal, vou subir aqui um pouquinho, mas eu confesso que eu não consigo ficar parado, tá? Então, eu vou até vocês aí, tá? Bom, é um prazer estar com vocês, porque é o primeiro evento que a gente faz presencial depois da pandemia. Então, eu que viajava o Brasil todo, né, conhecendo marceneiros, revendas, especificadores, é quase que uma emoção estar aqui novamente com o microfone na mão, né, porque a gente ficou praticamente 1 ano e meio enjaulado dentro de casa fazendo treinamentos online. E eu separei para vocês um conteúdo incrível, né? Por que incrível? Porque a gente está num cenário diferente, não está? Quem aí não está achando MDF, ou às vezes é preço, então está tendo muita coisa legal e não tão legal acontecendo no ramo, porque também aqueceu bem o mercado, a gente sabe disso, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Thiago, já estive aqui no Rio várias vezes palestrando, não sei quem já participou de alguma palestra minha, em algumas outras revendas, enfim, mas o objetivo é sempre trazer para vocês o que é de novo e junto com um pouco de conhecimento de gestão. Eu sempre falo que pouca gente se preocupa hoje com gestão, e a marcenaria hoje tem que ter isso, tá? Então a gente vai falar um pouco disso. Eu já estou há 10 anos na fábrica, entrei na Florestal, trabalhei na produção, na fabricação da MDF, inclusive vocês vão ver a primeira vez um vídeo novo, né? Eu lancei um vídeo aqui, nós gravamos na fábrica, então para quem não conhece o processo produtivo, quem nunca viu um MDF ser produzido, hoje vai ver nesse vídeo aí que eu acabei sendo o ator, né, do vídeo também, tá? Então vamos ver se vocês gostam aí. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, existiu um alinhamento de marca, né? Acho que a gente viu algumas propagandas, né? Acho que saiu até no Fantástico, no intervalo do Fantástico aí no mês passado, que a Duratex virou Dexco, tá? Então o nome do grupo mudou para Dexco, entretanto Duratex continua, só que só como painéis, né? Então agora nós alinhamos as fontes, né, as marcas. Cada marca tem a sua cor característica também nas redes sociais, então você vai se identificar, por exemplo, Duratex é azulzinho, tudo que for azulzinho ali é Duratex, tá bom? Então foi um alinhamento, né? Porque nós adquirimos também algumas empresas como a Portinari, estava com o símbolo diferente, então já alinhou tudo para vocês, tá? E olha só, antes de começar a falar de produto, eu sempre toco nesse assunto, que é mercado, né? Mercado, como que está o mercado hoje, Thiago? O que vem acontecendo no mercado? Coloquei lá para vocês, ó. Definição de público-alvo. Pessoal, isso é um feedback de clientes e também de marceneiros, né? Será que eu, como profissional, eu sei qual é o público que eu estou atendendo? Será que na minha região eu sei quem eu quero atender? Isso não é só para marceneiro, tá, pessoal? Isso também serve para quem especifica, entre outras coisas. Então, é muito importante você entender qual o seu nicho de mercado, quem você quer atender, qual a faixa etária, poder aquisitivo. Isso ajuda muito você a formar o seu preço, que nós vamos falar disso também, tá? Formação de preço, já está logo em seguida. Pessoal, alguém aqui sabe me dizer exatamente quanto que você gasta para montar o seu móvel? Ou formar um preço, ou fazer um orçamento? Sabe? Show! Então, quem não levantou a mão não sabe. Pessoal, assim, né? Eu acho que um fator muito importante para formar o preço é saber quanto que vocês gastam. Por quê? Se eu não sei o quanto que eu gasto para montar um móvel, seja ela hora, ou funcionário, enfim, como que eu coloco o preço no meu produto, né? Será que eu estou chutando um preço, né, para ver se eu tenho lucro ou não? Então, pessoal, tem que saber tudo que você gasta para
montar um móvel, por exemplo. Porque senão você não está formando o preço corretamente. Pode ser que você esteja perdendo e nem sabe disso. Tá? Primeira coisa, vejam seus custos, porque isso fecha a marcenaria. Tá? Já vi muita marcenaria fechar por falta de formação de preço. Valorização do móvel personalizado, eu acho que todo mundo sabe que móvel personalizado, o nome já fala, ele é personalizado, ele não é modulado. Não deixem de valorizar o que vocês fazem. Tá? Eu vejo trabalhos incríveis de profissionais, de marceneiros, né, que às vezes, por conta do preço, desce o valor da mão de obra lá embaixo. Ah, isso a gente vai falar depois, tá? Mas eu sei que o mercado não está tão favorável devido a preço, procura, né? A gente vai comentar sobre isso. Mas é importante vocês valorizarem o trabalho de vocês. Aprendam a dizer não, tá? A gente vai falar disso também. Pós-venda é importantíssimo, né? Você vende, você atende o cliente. Eu acho que uma grande vantagem do marceneiro no mercado hoje é justamente o pós-venda, porque vocês têm uma aproximação com o cliente diferente. Diferente que quando o cliente vai numa indústria, ou ele vai lá e compra um móvel pronto, é diferente. Vocês estão ali na casa do cliente, vocês conhecem o que ele quer, buscam a necessidade que ele quer, né? Por isso que vocês fazem trabalhos personalizados, tá bom? E sempre buscar, por quê? Conhecimento e atualização, que é, né? Eu até agradeço vocês disponibilizarem o tempo de vocês para estarem aqui, porque é aqui que a gente vai atrás de conhecimento e atualização. É muito importante vocês participarem desses eventos, não só desse, né, do concorrente, de outras lojas, porque a gente vai nivelando o conhecimento de vocês no mercado, tá? Então, olha só, para quem não conhece, né, a nossa matéria-prima, que é o eucalipto. Então, a Duratex, ela trouxe o eucalipto, né, foi a primeira chapa de eucalipto feita aqui no Brasil, né, de MDF, e ela possui algumas vantagens, né, tanto para quem usa, que são vocês, quanto para quem cultiva essa árvore. Por quê? Ela cresce, ó, em média, de 5 a 7 anos, então ela já chega a 30 metros de altura, eu já consigo cortar, diferente do pinus, por exemplo, que demora até 12 a 15 anos para crescer. Sistema de clonagem facilitado, quem nunca viu uma floresta de eucalipto, não são todas iguaizinhas assim? Elas são clones, né? Elas são todas irmãzinhas, né? Então, por isso que a gente tem aquele padrão de árvore, tá? E árvore também não é tudo igual. A árvore da Duratex, ela é geneticamente modificada. Para quê? Para trazer para vocês uma madeira de qualidade. Tá? Então, a nossa madeira ela foi sendo estudada durante 30 anos praticamente, para poder chegar hoje nessa madeira que ela está, que vocês utilizam. Né? Então, assim, o concorrente usa eucalipto também, mas não é a mesma árvore. Vamos dizer assim que a nossa árvore é patenteada. Né? Possui várias rotações de corte, então eu corto, ela cresce novamente, é uma vantagem também, e maior quantidade de fibras. Quando eu falo isso, é quando eu tenho uma chapa mais robusta. Né? Quem não falou que a nossa chapa é mais pesada ou ela é mais dura? Né? Vocês acham isso uma desvantagem ou não? O que vocês acham? Mais ou menos? Mas aí é vantagem para quem? Né? É desvantagem para quem? Para você ou para o cliente? Eu sempre brinco disso aqui, ó. Vamos supor que você é um cliente final. Espera aí, deixa eu pegar alguém aqui. Vou pegar você mesmo, já falou comigo ali, né? Vamos supor, eu sou marceneiro, você é cliente. Se eu chegar em você e falar assim, você prefere um móvel mais mole para sua casa, menos denso ou com mais densidade? O que você ia preferir? Mais densidade. Certo? Eu acho que aqui ninguém ia querer um móvel mais mole para sua casa, certo? Então fala para mim, qual que é a vantagem de você cortar um MDF mais mole? Só tá vendo o seu lado, porque o cliente, ó, você não tá nem aí para ele, certo? Então, existe sim essa diferença de quantidade de fibras, e é por isso que a nossa chapa é mais dura, mais resistente do mercado, tá? O tal famoso MDF, que quer dizer o quê? Média densidade de fibra. E não é só madeira que vai ali, porque aqui dentro, ó, também vai resinas sintéticas, ureicas, melamínicas, né? Quando nós vamos fazer o Ultra, que é um resistente à umidade, vai uma resina especial. Quando eu faço Fire, também vai uma resina especial. Então, além da madeira, tem muita tecnologia envolvida. E como é feito, Thiago, o MDF? Então, eu vou soltar um vídeo para vocês, assistam e vejam quão complexo é fazer um MDF, né? Às vezes as pessoas acham, não, Thiago, é simples. Já foi? Então vejam, pessoal, olha que legal.
Hoje vamos conhecer o processo de fabricação do MDF da Duratex. E como vocês podem ver, estou no meio de uma de nossas florestas. Aonde essa madeira será cortada, processada e levada até a fábrica. Logo após o recebimento das madeiras na fábrica, iremos processá-las, ou seja, vamos picar em pequenos pedaços chamados chips ou cavacos e serão armazenados em grandes silos. Após o armazenamento dos cavacos, eles serão limpos e cozidos. O cozimento é um processo importante na fabricação do MDF para a extração das fibras. Durante esse processo, injetamos as resinas que são importantes para a formação do painel. Essas resinas podem ser bem diferentes, como por exemplo a resina do Ultra, que é uma resina hidrorrepelente, e a resina do Fire, que é uma resina retardante às chamas. Tudo isso para trazer para vocês um produto diferenciado no mercado. Após o cozimento da fibra, iremos retirar todo o excesso de umidade. Ela vai passar por um processo de secagem e será destinada ao próximo passo da produção, que é a prensa. Com a fibra seca, iniciaremos o processo da formação do colchão. A altura desse colchão determinará a espessura do MDF no final do processo de prensagem. No final da prensa, temos o MDF pronto, que será climatizado nas rodas de resfriamento. Esse ponto é importante para que o produto não empene durante o manuseio. Todo MDF produzido passa por rigorosos testes, garantindo assim a qualidade do produto final. Após a climatização, o MDF será lixado nas duas faces, finalizando o processo de fabricação do MDF cru. Quando o cliente escolhe um padrão, ou seja, um MDF revestido, ele passa por algumas etapas. A primeira delas é o banho do papel. Esse papel especial recebe resinas melamínicas e o mais importante, o Protecto Plus, que é o nosso antiviral. Com o papel devidamente impregnado, ele será depositado em cima do MDF e prensado, gerando assim o MDF revestido ou BP. Para a produção dos padrões da linha Cristalo, utilizamos o MDF já revestido. Com a aplicação de uma camada de verniz para dar profundidade, mais uma camada final de brilho e espelhamento, esse produto pode ser comparado até mesmo com o vidro. A linha Cristalo é um produto diferenciado, que proporciona muita elegância aos ambientes. E assim chegamos no final do processo do MDF revestido. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Bem legal esse vídeo, né? Eu confesso que eu tô vendo ele agora também junto com vocês, assim, num ambiente grande, e fica bem legal. Então, para quem não viu um processo, é basicamente assim que se faz o MDF, tanto cru quanto o revestimento, né? Que são os MDFs que vocês escolhem aí com as cores. E falando em benefícios, ó, como eu falei para vocês, temos hoje uma das maiores densidades do mercado, inclusive a nossa chapa é mais dura. O pessoal fala muito dura e mole, né?
Só que é feio falar duro e mole. Então a gente fala mais denso e menos denso, tá? Por quê? Por conta das fibras que eu falei para vocês, né? A fibra do nosso eucalipto, ela traz essa quantidade legal e significativa de densidade. E isso para o cliente final é muito bom, porque, pessoal, essa chapa que vocês conhecem, nossa, por exemplo, o Cristalo, ali nós temos o cinza sagrado, né, entre outras, ela é mais dura, né, entre aspas, né, do que o próprio eucalipto. Então, vocês oferecem para o cliente praticamente uma madeira maciça, tá? Uma madeira que vai durar. E isso ajuda muito aonde? Ó, agarre de parafuso. Quem nunca quebrou um parafuso furando nossa chapa aí? Acontece, né? Principalmente se você não faz pré-furo, que é obrigatório, tá, gente? Tem que fazer pré-furo. Senão você abre as fibras e ela trinca, né? Outra coisa, ó, facilidade de usinagem. Para quem usina o material também dá um bom acabamento, isso é muito legal. Acabamento de corte, lógico, eu tenho que cortar de forma correta, né? Existem muitas variáveis aí que a gente vai falar um pouquinho depois sobre corte, tá? Eu sei que o pessoal reclama muito do corte, mas, pessoal, às vezes a culpa nem é do MDF, e o pessoal está culpando o MDF. Quantas marcenarias não fui visitar e a máquina estava regulada inadequadamente, não estava afiada, a serra não era adequada, tem muitas regulagens, né? Acho que só quem não tem um centro de usinagem que nem tem aqui na Lab que não vai reclamar do corte, tá? Mas isso acontece. Resistência à flexão, então ele é um dos que menos empena no mercado, lembrando que o empenamento é uma coisa relativamente comum, porque a gente está falando de uma ciência, né? Se você coloca uma chapa pesada de pé, todo o peso na base, ela vai envergar. Por isso que portas grandes, né, com mais de 2 metros de altura, o que a gente faz? A gente pendura essa porta. Se todo o peso ficar na base, ela pode empenar. Apesar de ter vários ferragens hoje que ajudam, né, desempenadores aí, o mais ideal é você sempre trabalhar com corrediças superiores, né, para evitar o empenamento em portas grandes, tá? Revestimento BP. Então, como vocês viram, o revestimento BP é de última geração, então ele leva banhos de resina, né, vai dar essa resistência a riscos na chapa em qualquer padrão. Lógico que a Cristalo tem ali um pouco mais de delicadeza, né, por ser um produto de alto brilho, tá? E junto com esse revestimento BP, nós temos o Protecto Plus, que é um aditivo, pessoal, que a gente utiliza lá na resina. E o que é esse aditivo? É um antiviral que protege contra o coronavírus, tá? Então, é um grande diferencial da nossa chapa, que inclusive também estão nos nossos pisos laminados de madeira, né? Nós temos o Duraflor, que é o piso laminado. Então, você consegue uma proteção para a sua casa, tá? Então, aquele primeiro contato com o vírus, tá? Esse primeiro contato com o vírus, você consegue tirar ele devido a essa proteção melamínica que está ali na superfície da chapa. Tiago, quanto que dura essa proteção? Enquanto houver o revestimento, você tem a proteção. O MDF cru não tem essa proteção, então somente chapas revestidas eu vou ter a proteção do antiviral, tá bom? Então é muito legal comentar com o cliente, ainda mais na situação que estamos vivendo hoje em dia, né, que não se fala mais além do que, né, coronavírus, aí que todo mundo já está cansado de escutar, tá bom? E aqui, ó, pegando um pouco esse gancho, que é um assunto bem legal que eu falo com vocês, isso representa custo. Então prestem atenção, porque tem muita gente que não dá moral para isso aqui. Só que isso aqui também fecha a marcenaria, viu, meus amigos? Olha lá, ó. Primeira coisa, a gente falou de serra, né? Então a serra é um custo, né? Você afia, você compra, só que a serra tem que ser diluída também no processo. Porque eu conheço marceneiros que utilizam serra por anos, né? Vai afiando até quase ficar banguela, né? Pessoal, a serra foi feita para afiar? Por incrível que pareça, não. Tá? Eu já recebi fabricantes de todas as serras que vocês utilizam na fábrica. Toda vez que você afia a serra, você perde ângulo de corte. E isso vai piorando o rendimento do seu corte. Aí, às vezes, você está naquela pauleira, você quer cortar a chapa lá rápido. Quanto mais rápido você empurra, mais você exige do quê? Da serra. Tá? Então, lógico, dá para afiar uma serra? Dá. Dá para reaproveitar? Dá sim. Só que você tem que saber que cada vez que você afia, você perde rendimento. Armazenamento. O ideal é isso aqui que vocês estão vendo, ó. MDF nunca se estoca em pé. Sempre deitado e pelo menos, ó, uns 5 centímetros do chão. Por quê? Ele pode pegar umidade. Então, se eu coloco ele de pé e no chão, a tendência de ele empenar e fazer o famoso efeito banana é muito grande. Tá bom? Então, o ideal é assim. Mas, Tiago, eu não tenho espaço na minha marcenaria para deixar assim que nem está aqui. Beleza. Então, deixa num ângulo de, pelo menos,
30, 40 graus, né? Você distribui o peso entre o chão e a parede. E nunca deixe direto no chão. Coloca o MDF mais velho, alguma coisa no chão para evitar o contato, né? Porque vem umidade em forma de vapor que pode danificar. Maquinário. Será que o meu maquinário está bom? Né? Isso é muito importante falar, porque eu sei que alguns não investem muito em máquina, que preferem fazer o quê? Trazer aqui para a Lab para cortar, né? Inclusive, vocês vão ter um curso bem legal da Corte Cloud, né? Tá lá só aguardando, né? Vai ser legal. Então, assim, mas eu já me deparei, pessoal, com umas marcenarias aí. Eu falei, eu perguntei pro rapaz, cadê a máquina? Ele falou, tá ali. Aí ele abanou no poeirão assim, apareceu a máquina, né? No poeirão. Então, galera, a poeira, a sujeira, ela danifica o motor, as roldanas, você vai perdendo rendimento. Isso é dinheiro indo para o ralo, tá bom? Isso tá ligado também na limpeza, né? A sujeira, o pó da madeira, ela vai virando uma massa, ela vai virando um cimento praticamente. E ela vai entrando no motor, vai entrando na sua serra, na mesa que você empurra para cortar, e isso vai ocasionando na imperfeição no corte, tá? Então, tudo isso, pessoal, é custo e sai do bolso de vocês. Tá bom? Então é importante. E olha só, já entramos nos lançamentos, hein? Ó. Então, só para passar para vocês esse ponto, temos aí esse pioneirismo. A Duratex hoje, ela traz produtos que, na realidade, a Duratex foi a primeira empresa a fabricar, né, um MDF aqui no Brasil. Antigamente ele vinha de países vizinhos aí, tá? Então, esse pioneirismo é muito bom. Vivemos um novo cenário, tá? Onde as pessoas ficam mais em casa, né, estão mais em casa e começaram a valorizar espaços que elas não olhavam antes. Que nem a gente vê um padrão nosso aqui no fundo, ó. Não parece um papel de parede, alguma coisa do tipo? É um padrão nosso, que a Eliane vai mostrar para vocês. Então, assim, a gente traz essas novidades que vocês buscam, né? Para trazer o quê? Tendências diferentes, padrões. Hoje, o MDF pode ser muito mais do que uma madeira. Hoje o MDF é cimento, hoje o MDF imita pedra, hoje o MDF é tudo, tá? Às vezes eu falo que ele está deixando até de virar madeira, né? Ele está virando outros produtos para você substituir, para revestir uma parede, enfim, que nem está revestido aqui como exemplo, né? E sempre buscando inovação, tá? Então a inovação é o MDF Fire que eu falei para vocês, é aquele resistente a chamas, que é muito legal, porque eu posso especificar esse MDF, por exemplo, em ambientes corporativos, ambientes que o bombeiro exige a classificação 2A da IT10. Então, por exemplo, Tiago, eu vou fazer um ambiente comercial, o bombeiro pediu, né, um teatro, um cinema, uma área que tem um fluxo maior de pessoas, uma loja, você pode utilizar esse MDF, que ele vai ser, teoricamente, né, ele é aprovado aí pelos bombeiros, né, e tem revestimentos também, ele já vem revestido da fábrica, tá, caso vocês queiram utilizar. E o outro produto que é muito legal, principalmente em regiões litorâneas, né, devido à alta umidade, é o Ultra, tá, então o Ultra é um produto que também evoluiu. Aqui a gente está comparando um Ultras dos concorrentes com o nosso Ultra Premium. Então, gente, não existe MDF à prova d'água. Tirem isso da cabeça de vocês. Ninguém fabrica MDF à prova d'água no Brasil. O único que traz, existe um fabricante que traz de fora, mas uma chapa hoje, que nem é do tamanho padrão, ela custa mais de R$ 1.500, uma chapa resistente à umidade, quer dizer, à prova de água. Tá? Então aqui ninguém fabrica, mas o Ultra é um produto muito legal. Por quê? Ele vai atender áreas como banheiros e cozinhas que podem receber um eventual molhamento. Lembre-se que tem que fitar de borda, tá, pessoal? Às vezes o marceneiro fala assim, não, eu não vou usar fita de borda ali porque não vai aparecer o móvel. Tem que fitar de borda. Por quê? A fita de borda protege o MDF tanto de cupim, apesar que ele tem uma resistência extra contra cupim, né, o Ultra, e também da umidade. Ah, mas aí vai ficar, meu custo vai aumentando. Usa uma fita 0,45 branca que você nem usa mais, para fitar, né, onde não vai aparecer o móvel. E usa a fita certa do padrão, aonde ele aparece, tá? Então, fita de borda tem que ter, né? Ela ajuda muito aí na durabilidade, tá bom? Então, é um produto bem legal aí, que vocês podem especificar, tá? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Eu estou falando aqui, mas pode falar. Exato. Exato. Então, é legal que você falou. Existem já serras próprias para se cortar miolo de eucalipto. Tá? Então, o ângulo do dente é diferente. Por que eu falo isso? Se você usa um dente de piranha, por exemplo, você não vai usar riscador. Riscador é só para reta trapezoidal, certo?
Então, se eu tenho uma máquina que tem riscador, isso acontece muito. Tem gente que tira o riscador com medo de machucar o dedo, cortar o dedo, e continua usando a reta trapezoidal, que é aquela que tem um dente reto e um dente em trapézio. Está errado. Por quê? Você vai cortar com mais agressividade o MDF, ele vai gastar sua serra mais rápido e vai estaquear o MDF com mais facilidade. O dente de piranha, ele é para quem não tem riscador, então ele vai dar mais acabamento no corte e dura mais também, tá? Existem serras aí no mercado que já tem a vidia, né, mais dura, tá? Eu não lembro o fabricante agora, depois eu vou procurar, eu vou estar aqui também com vocês à tarde, a gente pode conversar sobre isso. Mas tem serras próprias para isso, que duram até 5 vezes mais que uma serra normal, tá? Já está no mercado faz um tempo, tá bom? Então, sempre, por isso que eu falo, pessoal, o MDF evolui? Evolui, mas os maquinários também evoluem, as serras também evoluem, então a gente tem que evoluir junto, né? Porque ficar culpando o MDF, meu, é fácil. Agora, o que você faz para cortar o MDF de qualidade? Não sei, eu vou lá e compro o MDF mais mole. Parabéns, você está certo, né? Então, tem que ficar bem atento a isso, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Até então, dessa parte que a gente está comentando aqui do Ultra. Fiquem à vontade, pessoal. Estamos aqui batendo um papo, não é verdade? Tranquilo? Sem dúvidas? Então tá. Então, pessoal, o Ultra aí para vocês, né? E o Ultra, ele também tem alguns padrões que já saem de fábrica, né? Hoje são 7 padrões aí que compõem já o portfólio. Isso sempre está variando, né? Pode ser que aumente 2 padrões daqui a um mês, pode ser que saia alguma coisa de linha. Isso é orgânico, né? Ele sempre está em movimento. E aqui, antes de falar dos lançamentos, nós temos a coleção Internos. Tiago, o que é a coleção Internos? Isso foi bem legal, que foi uma ideia da Duratex para trazer para vocês um diferencial do branco. Pessoal, eu não aguento mais branco. Eu acho que todo mundo aqui não aguenta mais usar o branco, né? Então, o que a gente fez? Colocamos 3 padrões hoje, né, com preços bem parecidos com o branco, justamente para você fazer o interno do móvel. Porque, galera, quando você faz o móvel bonitão por fora e você usa o branco por dentro, dá uma quebrada, não dá? Agora, quando você pega um móvel, por exemplo, usa um titânio, uma aurora por dentro do móvel, às vezes você não precisa nem usar a porta, fica muito bonito. E isso é uma tendência, porque cozinhas, por exemplo, da Kitchens, Todeschini, começou com essa tendência de internos diferente. E por que vocês não podem fazer diferente? Né? Então, é um material diferenciado, não é a menor qualidade, é a mesma qualidade que todos, só que com preços diferenciados para vocês trocarem pelo branco. Porque pensa comigo, que ele seja 30% mais caro, a sua mão de obra é a mesma. Tudo que você tem de maquinário é a mesma coisa. O não você já tem do cliente. Agora, se você não oferecer, aí você vai ter um não eterno, né? Você vai ter sempre um não, porque no não todo mundo já tem, tá? Então é legal mostrar para ele como que fica, né? No nosso site tem bastante imagens, tal, é bem legal, tá bom? Então vai trazer para você diferenciação, porque você não vai ser mais aquele marceneiro que só vai trabalhar com branco, né? Traz inovação, versatilidade e agrega muito valor na sua marcenaria. Porque, galera, um móvel que tem um internos diferente, parece que ele vale o dobro, não é? Então, você tem uma margem diferente para trabalhar com o cliente. Só que você tem que trabalhar isso, o jeito que você atende, né? Fica bem legal e diferente o móvel, tá bom? Então, eu vou me despedir de vocês aqui por enquanto. Eu vou voltar já, né? A Liane vai mostrar para vocês o que veio de lançamento esse ano, chamada de coleção Olhares. E no finalzinho, eu fecho com vocês com mais um conteúdo bem legal e curtinho ali para a gente conversar, tá bom? Daqui a pouquinho ele volta. Bom dia, tudo bem, pessoal? Eu sou Liane, eu sou arquiteta especificadora da Duratex, então o meu contato aí vai ser mais direto, mais presente com os arquitetos, os designers, os profissionais especificadores, tá? Então, onde eu levo toda a informação técnica, materiais, catálogos, enfim. Mas também o meu trabalho é estar aqui, também junto com as revendas, junto com os marceneiros também, nesses eventos em complemento com a equipe lá de treinamento técnico, lá que tem o Thiago, o Roger, enfim. E aí a gente vai conhecer agora o que a gente tem de novidade, os lançamentos 2021, que é a coleção Olhares da Duratex. Tá bom? Vou descer aqui um pouquinho para ficar mais fácil da gente acompanhar. Opa! A gente vai começar aqui
essa coleção, ela trouxe uma novidade, que é uma linha completamente nova, que é a linha Quadrata. A linha Quadrata, ela traz movimento, tatilidade, tecnologia, tá? Então, é uma linha bem dinâmica, que tem uma textura quadriculada, e isso dá um efeito bem bacana para esses padrões, tá? Então, dentro dessa linha, a gente vai ter aí 4 padrões aí de novidades, tá bom? A gente vai começar pelo sépia. O sépia, ele é um padrão marrom. Alguns padrões, algumas chapas estão espalhadas aqui, tá? No galpão vocês vão conseguir ver, tá? Outros vocês vão conseguir ver com mais calma depois. O sépia, ele traz uma tendência que a gente viu, eu não sei se vocês conseguiram, estão todos atualizados e conseguiram ver a coleção Essência, que foi a nossa coleção 2020. Lá, a gente teve uma característica de alguns padrões que eles se comportavam de maneira diferente conforme a incidência da luz. Então, quando a gente refletia a luz em alguns padrões, ele revelava um comportamento diferente. Um exemplo é aquele que está ali atrás, que é o ultramarino. Vou dar um pouquinho de trabalho aqui para o rapaz da câmera, mas ali o ultramarino, ele é um exemplo desse. A gente está abrindo só um parênteses para vocês entenderem qual é o efeito. O ultramarino, quando a gente tem uma iluminação fria, que é essa iluminação branca que a gente tem aqui, ele fica com a tonalidade mais azul. Mas quando a gente vai para uma iluminação mais quente, que é aquela luz amarela, ele vai dar uma nuance mais verde. Então, por isso que ele tem esse efeito do fundo do mar, essa inspiração dele, e ele vai dar essa diferença. Outro padrão também, que a gente teve um pouquinho desse efeito de jogo de luz, foi o croma, ainda lá na coleção Essência. Ele é um padrão marrom, bem na característica do sépia, mas quando a gente refletia a luz nele, ele é um padrão cristalo, que é aquele que tem um alto brilho, aquele acabamento, né, que compete com a laca. E quando a gente refletia uma luz nele, ele revela uma nuance perolada. Então, você vê aquele leve brilhozinho perolado dessa chapa. Então, esse é esse efeito que ele permanece. Isso é uma tendência que continua esse ano e a gente trouxe ela de forma diferente agora no sépia, que ele vai trazer uma nuance metalizada quando a gente vai refletir uma luz nele. Então, ele não é um padrão brilhante, ele não faz parte da cristalo, ele tem uma chapa, um acabamento mais acetinado. E quando a gente reflete essa luz, ele vai dar esse acabamento aí, esse efeito mais metalizado. Opa! Então, aqui é uma aplicação dele, tá? A gente vai ter ele aqui em combinação com outros padrões, tá? Ele vai estar ali no fundo, meio que fazendo um papel de internos, né? De painel também. E aqui a gente vai ter algumas combinações e paleta de cores que são dicas para abrir aí a mente de vocês mesmo na hora da combinação, né? Na hora dos profissionais especificadores fazer aí a especificação, vocês, marceneiros, darem a dica aí na hora da execução da marcenaria, do que fica bacana, tá? Então, a gente vai sair da caixinha, porque um padrão marrom, vocês vão normalmente combinar com o quê? Com branco, com cores, né, similares ali, bem próximas. A gente vem ousar um pouquinho com isso aqui. Então, a gente vai ter aqui padrões em tons de cinza, madeirados, a gente tem aqui o titânio também. Então, os padrões da coleção Essência, em geral, eles estão em cores bem neutras. Então, cores que vocês conseguem usar bastante e usar aí a criatividade de vocês para propor coisas novas, inovadoras, né? E sair ali do comum, da zona de conforto que todo mundo acaba sempre fazendo, tá? E aí é uma boa oportunidade de se destacar. Outro padrão, também da linha Quadrata, é o ouro pálido. O ouro pálido, ele é um tom, né, de off-white, aquele tom mais clarinho, que não chega a ser branco, mas ele dá esse efeito metalizado também, com essa textura da Quadrata, com esse movimento. E aí, esse efeito metalizado, aí a gente proporciona aí esse nome de ouro pálido, tá? Para esse padrão. Então, eles têm as mesmas características do sépia. Então, sépia e ouro pálido são dois padrões que têm esse efeito metalizado quando a gente reflete a luz. E como um padrão claro, um tom neutro, aí a gente vai brincar bastante aí nessas combinações. A gente trouxe aqui brise, noble, azul secreto, poderia ser verde real, que a gente tem aqui, rosa glamour, enfim, com o que vocês quiserem. E aí a gente passa para o renda. O renda, ele é um padrão
dentro da linha quadrata. Aqui vocês já vão perder um pouquinho da referência da textura dele por conta da estampa, tá? Mas quando vocês passarem a mão, vocês vão sentir esse efeito. O renda é um padrão que vem para trazer naturalidade, vem para trazer leveza, é um padrão mais que traz uma nostalgia. Quando vocês forem olhar essa chapa bem de perto, vocês vão ver que esses desenhinhos aqui, eles parecem aqueles azulejos antigos, então traz essa sensação mais de retorno para casa, de refúgio. Então, essa é a ideia dele, de trazer toda essa tranquilidade. E, apesar dele ser um padrão que traz essa tranquilidade, ele é um padrão que combina muito bem com outros padrões com tonalidades mais escuras, padrões mais imponentes, combinação com outros produtos também de maior presença, como o couro, que a gente tem aqui nessas frentes de gavetas, com os puxadores em couro. Tá? A gente poderia até fazer uma combinação com o gobe, que é o nosso padrão, que ele remete, né, ao couro também. Tá? Ali em cima a gente tem ali o Nogueira Cadiz, que é um amadeirado mais ebanizado. E aqui, nessa combinação, a gente vai ter aqui com o Itapuã, com Janduia, com Verde Real. Tá? E aí a gente pode brincar com outros também. E finalizando a linha quadrata, mas não a coleção, que a gente só está começando, a gente tem um Fibra Nativa, que é esse que está aqui no fundo. Tá? Então, o Fibra Nativa ele vem para trazer toda a referência, novamente, de natureza, de natural, as referências do artesanato, da fibra, da cestaria, da palha. E com o efeito da quadrata, ele traz mais realidade para esse padrão. Então, assim, já dando a notícia para vocês, esse é um dos padrões, a gente tem 3 padrões aí, eu diria que estão se destacando bastante, o pessoal está gostando muito e está especificando, utilizando bastante, é o Fibra Nativa, exatamente por isso, porque a gente não tem no mercado um outro MDF que traga esse efeito, esse acabamento tão realístico que está trazendo com essa textura da quadrata. Então, tanto a estampa dele, o desenho, quando você passa a mão, você sente a trama por conta da textura, está muito bacana, o pessoal tem gostado bastante. Então, ele utilizando aqui na frente de gavetas. Ele é um padrão assim que dá para a gente utilizar para muita coisa. A gente viu ali uma frente de gaveta, poderia ser um painel, como a gente está vendo aqui, num ambiente residencial. Pode ser também numa aplicação comercial. Então, a gente não se limita a um padrão aí multifunções. Opa, só voltando aqui para a gente fazer combinações, a gente tem o gobe, tem o croma, com maru raiz. Então, esses padrões, nessa paleta de cores, aquelas tonalidades ali mais rosadas, mais pastéis, marrons, a gente combina, tem uma melhor combinação. Tá? Principalmente se a gente tiver nos madeirados mais escuros. Tá? Então, quanto mais ebanizado, quanto mais escuro, o renda ele vai se sobrepor, ele vai se destacar. Então, a ideia bacana aí é essa. Tá? Então, quanto mais clarinho, ele vai ficar mais neutro, mais natural, mas se a ideia é dar um destaque para ele, você contrasta ele com padrões mais escuros. Tá? E aí, a gente vai aqui para o segmento da coleção, continuando aqui com o absoluto na linha design. O absoluto, ele é um padrão completamente preto, imagina aí um unicolor preto, onde a gente colocou aí uma textura do madeirado por cima. Então, a gente tem essa tatilidade do madeirado. Isso dá para ele uma modernidade, um padrão elegante, tá? Que é o segundo padrão, que eu digo que está sendo o mais bem aceito dessa coleção. Toda a coleção está maravilhosa, mas Fibra Nativa e agora o absoluto é um padrão assim que está todo mundo amando, porque ele é um padrão preto, dá para fazer muita combinação com ele, dependendo da proposta que vocês queiram, quer dar destaque, quer fazer um contraste maior, dá para você fazer com branco, dá para você fazer com amarelo, enfim, dá para você combinar até com outros madeirados também, tá? Ele te dá também essa oportunidade. Então, ele é um padrão que o pessoal tem gostado muito por conta dessa variedade de combinações. Então, aqui, olha só, a gente está trazendo aqui combinações com madeira, combinações com pedra, com unicolores. Aqui a gente traz ali em cima, né, tons de marrom, amarelo, que são tons que a gente chama de mais quentes, tons também mais frios, de cinza e azul acinzentado. Então, vai muito da proposta aí do que vocês querem trazer. Versatilidade, aí, um mundo aí de combinações que dá para fazer.
Basalto. O basalto, ele vem para integrar a nossa linha de pedras, nossa coleção de pedras. A gente tinha uma gama maior, tá? Então, a gente precisou dar uma reavaliada no que a gente tinha no portfólio, então, alguns padrões saíram de linha. Vale vocês ficarem com atenção no material que vocês têm, nos catálogos, tá? Para estar atualizadinho, para não estar aí colocando padrão que já saiu de linha, tá? Hoje, a gente só está com o Taços, o Portoro, e está entrando agora aqui o basalto, tá? O basalto ele foi inspirado aí nas lavas vulcânicas, nessas rochas, então ele tem esse efeito mais orgânico aqui, tá? Tem esse desenho. Quando vocês veem essa chapa, ele dá essa textura mais porosa de pedra mesmo, então você sente isso, tá? Nesse padrão. E apesar da gente não ter feito intencionalmente um desenho que a gente chama de Endless Beauty, que é um desenho que dá continuidade conforme você vai juntando as chapas, ele não tem esse efeito que a gente tem no mineral dourado, por exemplo. Ele tem um desenho muito orgânico e muito suave. E dá esse efeito, mesmo se a gente ter colocado. Olha que legal, deu certo o desenho. Então, assim, se vocês forem observar bem essa imagem, a gente vai ter essas duas partes centrais aqui, de portas, elas são a mesma chapa, tá? Mas eu tenho certeza que vocês não conseguiram observar que as duas da ponta, elas são chapas diferentes, mas parece que está continuando, está sendo uma coisa só, não é? Então, isso é o que é o bacana dele, tá? Dá para a gente fazer aí grandes painéis, dá para fazer essa continuidade sem ficar com essa quebra visível, tá bom? E nas combinações, a gente vai ter aqui aquelas combinações já de praxe, que a gente já tem de cinza com rosa, cinza com verde, mas dá para a gente inovar aí bastante também, tá? Não vamos se limitar. Lembrando que essa é uma coleção que dá 1000 possibilidades, uma coleção que está com tons bem neutros, que dá muita oportunidade. Então, aqui a gente tem outros padrões, né, de sugestões, como Nogueiratá, então vocês podem se basear aí nessa tonalidade de madeirado, no lana, rosa glamour. E aí a gente vai para o pau-ferro natural na linha Essential Wood. Vocês vão falar, pau-ferro natural? Pau-ferro natural não foi lançamento da coleção Essência ano passado? Foi, mas ele foi lançamento na linha Cristalo, tá? Que é aquela linha do alto brilho e tal. Então, ele veio lá com uma inspiração mais voltada para uma madeira mais retrô, dos anos 70, daquele madeirado mais brilhoso, né? O pessoal mais velho aí já estou denunciando a idade, está fazendo assim, já conhece. E aí, o que aconteceu? Acabou sendo um padrão assim, muita gente amou e muita gente odiou. E muita gente ficou pedindo ele na madeira natural. Então, a madeira natural, até a valorização das madeiras brasileiras, foi uma bandeira que a gente levantou, é uma tendência que está tendo, vocês provavelmente viram em outros concorrentes, também em outras marcas, padrões com essas nomenclaturas, tá? Então, a gente trouxe ano passado pau-ferro natural e cumaru raiz. Esse ano, a gente está trazendo pau-ferro natural novamente e mais um outro padrão que a gente vai ver aqui em seguida também, com esse mesmo pensamento da valorização, tá? E aí, o pau-ferro natural, a gente trouxe na Essential Wood por excesso de pedidos que a gente recebeu. O pessoal estava assim, ó, desesperado para utilizar. Não sei se vocês chegaram a passar por essa situação, mas tivemos vários e vários casos das pessoas pegando a chapa cristalo e usando do lado contrário. Pensa o preço de uma chapa cristalo, gente, para você usar o lado contrário, porque toda chapa cristalo ele tem um lado brilhante e o lado inverso ela é no acabamento essencial. Então, para poder ter esse acabamento mais próximo da madeira, mais natural, as pessoas estavam chegando a fazer isso. Mas aí tinha a questão da fita de borda que brilhava e tal, enfim, uma série de questões, mas para tudo a gente dá um jeitinho, né? Então, as pessoas estavam dando esse jeitinho e utilizando. Então, como a gente viu que era uma demanda assim, real do mercado, estava realmente precisando, a gente trouxe o pau-ferro natural, agora no acabamento Essential Wood, para agradar aí e facilitar a vida de todo mundo. Tá? Ele continua com a mesma característica, né, desse madeirado mais avermelhado, com os veios mais marcados, a parte mais clara com esse tom mais dourado, tá? Permanece a mesma característica, é só mesmo o acabamento final que mudou, tá? Que ele foi para a Essential Wood. E a Cristalo, ela continua em linha também. Tá bom?
E aí a gente faz aqui uma provocação quando a gente traz o Taços nessa combinação, né? Eu acho que jamais vocês imaginariam essa combinação pelo pau-ferro natural ser um madeirado de tanta presença, né, de tanta imponência que ele tem, mas sim, a gente consegue fazer uma combinação bacana. E o verde real remete lá para aquela questão do natural e da natureza, de tudo que a gente precisou, né, nesse momento de pandemia, onde que a gente chama de biofilia. A biofilia não é só trazer a plantinha e botar dentro de casa, não. É quando a gente traz essas texturas de madeira para dentro de casa, várias outras texturas que vêm da natureza, como a gente viu, fibra nativa, tá? Então, todas essas cores, tonalidades, tudo isso, a gente está tentando trazer a natureza e o natural para dentro das nossas casas nesse momento de pandemia, onde todo mundo precisou ficar, né, quietinho em casa. Tá? Então, a combinação do pau-ferro natural e o verde real reforça muito isso, tá? Representa muito essa questão de biofilia. A gente tem o mint, que é um verde num tom mais clarinho também. Então, e outras tonalidades também nos tons mais pastéis, mais rosés, que também combina muito bem com o pau-ferro. Aí a gente continua aqui com o Jequitibá rosa, complementando o que eu falei da valorização das madeiras brasileiras. Então, a gente trouxe o Jequitibá rosa. O rosa é uma cor que está super em alta. Todas as tonalidades de rosa, principalmente os rosas mais claros, os rosés, eles estão super em alta. Os madeirados também, os que estão mais se utilizando, já uma demanda desde o ano passado, são os madeirados claros até os tons médios. Os tons médios sempre se destacando, seja no MDF ou no piso, porque é a tonalidade que traz mais naturalidade, mais conforto, mais aconchego e dá mais oportunidade de combinações e fica mais... é mais longevo, você consegue utilizar ele por muito mais tempo, ele continuando sendo atual, sendo moderno, sem ficar uma coisa, essa moda já passou. Não, é o que você consegue permanecer aí por muito mais tempo. E aí, o Jequitibá rosa, a gente buscou uma tonalidade onde ele fosse atemporal, onde ele não ficasse marcado, exatamente datado, onde você pudesse utilizar o tempo todo e ele fosse sempre atual. E aí ele foi, inclusive, lançamento da nossa linha de pisos, né, no piso laminado, para a gente conseguir fazer esse efeito aqui, que a gente chama de total look, que é o piso e todo o restante aí do ambiente com o mesmo padrão, tá? Com a mesma cor. E aqui a gente traz combinações para ele, né, de renda, de grafite, de steel, que é aquele padrão que tem a referência do aço cortem, tá? A gente tem outros tons de rosas e de marrons e de cinza, porque ele é um rosa, né? Então, a gente vai aí abrir combinações padrões para rosa e novidades também. Aqui a gente traz uma provocação já num contraste maior de combinações. Aqui a gente já vai para os unicolores, então a gente tem o pinole, que é um tom de rosa, tá? Um rosa mais pastel, um rosa mais queimadinho, mais fechadinho. E aí a gente traz nessa provocação aqui de contraste com o ultramarino. E aqui de combinação de cores, o pinole ele é bem versátil. Então, veja, ali nas bolinhas de referência, a gente vai ter ali desde um branco, um off-white, até o preto. Então, olha, a gente tem uma paleta de cores completa aqui de combinações que a gente pode fazer com o pinole. Inclusive, provocar aí contrastes grandes, como com o Rovere Marsala, poderia ser o pau-ferro natural também aqui, o mint nessa dobradinha aí de verde-rosa, de combinação, e o rosa infinito, que é o padrão que a gente vai ver agora, que também é lançamento, nesse contraste de rosa mais claro e rosa mais escuro. Então, o rosa infinito, também na linha essencial, completa a nossa coleção, completa o que a gente traz aí também de unicolores, ainda dentro dessas tendências dos rosas, né, que a gente está, que são rosas mais frios, rosas mais tranquilos, né, traz mais suavidade, mais leveza. E aí aqui a gente trouxe nessa imagem uma composição com o Brise, que é sucesso, todo mundo conhece o Brise, que é o nosso ripadinho, fake, e o Hong Kong, que traz aí a textura do concreto. Aqui nessa paleta de cores, o rosa infinito ele já pede mais tonalidades mais leves, mais tranquilas. Então, seria um mint, ele seria, aqui a gente traz um mineral dourado, que traz um pouco de movimento, de textura, mas não pesa tanto quanto a cor, tá?
E aí, os madeirados mais clarinhos. Tem o carvalho eterno, poderia ser o carvalho luar também, que tem um fundo mais acinzentado, mais frio, combina muito bem com o rosa. E na tabela de padrões de espessuras e de dimensões de chapa, a gente vai começar falando aí sobre dimensão de chapa. A nossa chapa, ela aumentou 1 centímetrozinho, tá? Ela era 2,84 por 2,75 por 1,85, ela é o tamanho atual. Antes ela era 1,84. Tá? Ela aumentou aí de 1,84 para 1,85, aumentou 1 centímetrozinho para a gente se enquadrar aí no mercado e tal, ficar com mais padrão. Então, a gente está ali só trazendo chamando essa observação para o absoluto, porque o que acontece? O absoluto, ele é um padrão que tem aquela textura, né, do design do madeirado, que a gente tem nesse padrão preto, e aqui a gente está sinalizando que ele é 1,84, por quê? A chapa física real dele é 1,85. Mas o recobrimento dessa textura do madeirado dele só recobre 1,84. Então, comercialmente, a gente diz que ela é 1,84 e não 1,85, apesar do tamanho físico real dela ser 1,85. Tá? É só por conta desse recobrimento da textura do madeirado que só vai até 1,84. Tá? Mas é algo que não muda muito, porque aquelas bordas sempre acabam cortando, então está tudo certo. É só mesmo por questão de clareza. Espessuras. Vocês sabem que a gente trabalha com espessuras de 6 a 25. Então, só que nessa coleção, alguns padrões específicos a gente vai ter em uma única espessura, como o fibra nativa e o basalto, que a gente só tem no 18 milímetros, tá? E o absoluto, junto com os demais, a gente vai ter em 15, 18 e 25, exceto o absoluto no 6, que, em vez de ser 6, ele vai ser no 9, por uma questão também de qualidade de fabricação de chapa. A gente conseguiu esse efeito, né, do madeirado muito melhor na chapa de 9 do que na chapa de 6. Então, para a gente manter a qualidade da Duratex, a gente deixou somente o absoluto no 9 e o restante todo ficou no 6. Tá? E aí, eu vou trazer agora aqui o Tiago, que vocês estavam com saudade, para ele dar continuidade aqui para a apresentação. Obrigada, pessoal. Obrigado. Pessoal, então vocês viram que coisa linda e maravilhosa esses padrões, né? Alguns já estão aqui na loja, já fiquei sabendo ali nos bastidores que já estão todos aqui na loja, a Lab tem todos os lançamentos, tá bom? E só rapidamente aqui para explicar para vocês, ó, o Clube é uma ferramenta incrível feita para vocês, então já conheci marceiro que no Clube ganhou até ar-condicionado, geladeira, televisão. Alguém conhecia aqui o Clube ou não? Olha quanta gente perdeu o prêmio, gente. Tô até magoado agora. Então, como que faz para participar? Você entra lá no clube, né, duratex.com.br, clubeduratex.com.br, cadastra sua nota fiscal, você vai trocar por pontos, a gente chama de Duracoins, né, que são moedas virtuais, e elas vão se reverter em prêmios. Você não paga mais nada por isso. Por quê? Você já compra a nossa chapa. Então, você vai transformar aquele valor que você compra de produtos Duratex em moedas virtuais. É uma plataforma aí praticamente a primeira plataforma do gênero aqui no Brasil para vocês, tá? E é muito legal, porque ela tem muita informação, inclusive do que eu falei aqui hoje, tá bom? Também temos o Duratex Inspira, que é uma ferramenta, como a Liane falou, eu posso entrar lá, duratexinspira.com.br, formar o meu mood board, né, que agora está na moda falar essa palavra, né? É onde eu coloco o quê? As combinações ali, ó, aqui eu fiz 3 testes, né? Basalto, Metrópole, Prata, Absoluto, Hong Kong e Verde Real, e você pode mandar para o cliente via WhatsApp as cores, para ver se é do agrado dele. Então é bem legal esse programinha lá que você vai entrar, né? duratexinspira.com.br, tá bom? E agora aqui no último slide, aqui eu tenho os canais de comunicação, né, que eu passei para vocês ali, que é duratex.com.br, Duratex Inspira e o Clube, tá? Alguns canais de comunicação. E aqui, ó, nesse último slide, prestem bem atenção que eu vou falar para vocês aqui. Olha lá, ó. Cliente que vem por preço ele vai embora, né? Cliente que vem por qualidade ele fica, tá? Então, isso é muito bacana comentar com vocês, ó. Valorize quem você é e a sua história no mercado. O pessoal me pergunta muito, fala, Tiago, o preço está cada vez mais baixo, a mão de obra vem descendo, né? Hoje, eu não consigo formar o preço porque outro lá faz mais barato. Não tem isso? Hoje, galera, o que eu penso sobre isso? Tá? O que eu penso?
O que falta um pouco na marcenaria hoje é união, né? É um querendo derrubar o outro, né? Por exemplo, esse meu amigo aqui, ele cobra 1.000. Aí o cliente sabe muito bem, vai no outro, não, 900 nós faz, né? Aí não, vou no outro, 800 você faz também, né? Então, o que acontece? Vocês estão criando a sua própria extinção. Por quê? Hoje é mais barato eu fazer, teoricamente, vamos supor, um móvel pronto, tá no mesmo preço que vocês. Isso não pode existir. Como que um móvel hoje modulado, que não é planejado, é mais caro que vocês? Fala para mim. Bate a conta? Não bate. Agora, não estou falando para vocês que, nossa, Tiago, você está aqui para falar então que eu faço o meu preço errado. Eu não estou aqui para falar, porque é realidade, vocês sabem disso. E quem pode mudar o mercado são vocês. Ah, Tiago, vai mudar do dia para a noite? Não, é um trabalho de formiguinha. Quantos grupos de WhatsApp me colocaram no grupo, o grupo não durou uma semana? Os caras começaram a brigar dentro do grupo do WhatsApp. Pessoal, marcenaria, para quem sabe, é uma mina de dinheiro. Ponto 1. Ponto 2, tem que ter gestão. E ponto 3, tem que ter união. Se todo mundo nivelasse o preço, o cliente não vai escolher por preço, ele vai escolher quem é o melhor. Não adianta ficar culpando o montador. O montador, sei lá, nossa, o montador vem, ele corta aqui no plano de corte, vende barato. Tem cliente para todo mundo. Tem o cara que quer preço e tem o cara que quer qualidade. Quem que você é no mercado? Você é o cara do preço ou você é o cara da qualidade? A gente tem que saber o que a gente está fazendo, ó. Foque na solução e não no problema. Tem que parar de reclamar. Nossa, MDF está caro. Nossa, não acho MDF. Galera, vocês viram ali como faz o MDF? Não é que nem fazer um pão no forno. Você viu o tamanho da estrutura? Muitos dos insumos são importados, caríssimos. Olha o valor do dólar, né? Criou-se um gargalo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Na construção civil, qual que é a primeira coisa que você corta do seu custo quando vem uma crise? É a construção civil, não é? Você para de reformar, você para de construir. Sempre foi assim. A crise de 2014 foi assim, não foi? A construção parou. Agora, quem ia imaginar que numa pandemia ia vender tanto móvel planejado assim? O que aconteceu? Cria um gargalo. E a gente está suprindo isso, porque falta material no mundo inteiro. Não tem plástico. Quer dizer, não tinha embalagem até um tempo atrás, né? Olha lá, ó. Entenda, concorrente não é seu inimigo. Olha quanto concorrente tem aqui. Vocês se conversam ou não? Vocês falam assim, eu não falo com esse Zé Ruela aqui do meu lado não, bicho. Concorrente é importante, porque ele que faz você crescer. Você imagina se a Lab não tivesse concorrente, ia ser fácil, né? Ela ia estagnar. Agora vem outro, você evolui como pessoa profissional. Você vai lá, ajuda o cara, você ajuda, então isso nivela no mercado, isso é importante. Mudança, né? Olha só, você duvida que eu falo pra vocês que o sucesso de vocês está na palma da mão e vocês não sabiam? Pega a palma da mão de vocês assim, pega, olha pra ela, tá olhando pra palma da mão? Ó, aonde estão os 5 passos do sucesso que eu sempre falo? O primeiro, ó, é o dedão, né? Olha lá, ó. Seja positivo, né? Seja positivo, tá aqui. Todo dia você olha cedo para sua mão e você vai lembrar disso. Seja positivo. Outro ponto aqui, ó. Indicador, tenha direção. Você tem que saber para onde você vai, meu amigo. Se você tá no meio do mar, um veleiro não tem vento, você vai ficar parado. Você tem que ter uma direção, você tem que saber para onde você vai, tá bom? Outro aqui, ó, dedo médio. Esse aqui, né, ó. Nunca faça isso para ninguém, né? Não tenha negatividade, só que só traz coisa ruim ficar fazendo isso pros outros, certo? Fuja disso, fuja de BO, né? Anelar, ó, tem que ter compromisso. Compromisso com quem? Com o cliente, com o seu funcionário. O marceneiro reclama do funcionário, mas ele é o último a chegar e o primeiro a ir embora. Tô mentindo? Tem isso aí, tem, né? E por último, ó, o dedo mindinho. É nos mínimos detalhes que as coisas viram monstro. Às vezes você deixa aquele probleminha ali, ó, deixa ali. Na hora que você vê, você não consegue mais dar conta. E na marcenaria isso acontece muito, tá, pessoal? Então, sempre pensem nisso. Não dá para reclamar. A marcenaria, ela vem evoluindo, vocês têm que evoluir junto. A marcenaria, se eu não me engano, eu já li sobre isso, mas é a segunda profissão mais antiga no mundo. A primeira é a agricultura, né? A segunda é a carpintaria, lá que Jesus Cristo, José, né, já mexia com móveis. Então, assim, é muito antiga a profissão de vocês. Então tem que dar valor para isso, tá? Então isso é muito legal, tá bom? Então, gente, queria agradecer vocês. Deixo aqui meu Instagram para vocês, ó, que é o @ticriva.
É um Instagram que eu fiz para vocês, já postei aqui o evento. Se vocês quiserem postar alguma coisa e me marcar, eu vou repostar lá no Instagram. Me chama no direct, Thiago, eu fiquei com uma dúvida aqui. Eu sempre respondo nesse Instagram que eu criei, tá bom? Então, gente, queria agradecer muito a presença de vocês, tá? É o primeiro evento que a gente faz depois de quase um ano e meio, né? Estarei de volta na cidade, prometo, para a gente bater mais papos aqui. E, gente, boa sorte e fiquem com Deus. Muito obrigado.